Você já se perguntou como uma artista brasileira saiu do funk carioca direto para os palcos internacionais, em tempo recorde, rompendo barreiras que nem grandes nomes da música conseguiram? A história que contam é simples: talento, esforço, estratégia. Mas o que quase ninguém sabe é que existe outra versão. Uma versão que começa em silêncio, nos bastidores da indústria, e envolve um contrato milionário que mudou tudo. Anitta apareceu como um meteoro. Em questão de meses, seu nome estava em todos os lugares. Show das Poderosas estourou, as rádios tocaram sem parar, e a imagem dela começou a ser moldada como um produto de alcance nacional. Só que o salto internacional não foi um movimento espontâneo. Ele foi planejado, calculado, assinado. Um acordo sigiloso com cláusulas tão específicas que alguns advogados chamam de venda de carreira. A partir daquele momento, tudo passou a ter um roteiro: com quem ela iria se relacionar, que tipo de roupa usaria, como deveria se portar em entrevistas, e até quais polêmicas eram permitidas para manter a atenção do público. Esse contrato não envolvia só gravadora, era maior. Envolvia investidores, marcas globais e um braço de controle que ia além da música. Em troca, ela receberia estrutura internacional, acesso aos melhores produtores do mundo e uma presença midiática garantida. Mas isso tinha um preço. Pessoas próximas afirmam que, depois do contrato, Anitta começou a mudar. O discurso, o comportamento, até os relacionamentos. Nada mais era 100% espontâneo. Tudo tinha que funcionar como uma engrenagem perfeita de marketing. E quando alguém saía da linha, os bastidores se tornavam pesados. Uma fonte do mercado revelou que Anitta teve que abrir mão de projetos pessoais, silenciar opiniões políticas em certos momentos e até recusar oportunidades que não estavam nos planos do acordo mestre. Não era só sobre cantar, era sobre se tornar uma marca internacional, e para isso, ela teve que aceitar as regras do jogo. Mas o mais assustador ainda está por vir, porque em determinado ponto desse contrato, havia uma cláusula específica que nenhuma artista brasileira jamais havia aceitado antes. Essa cláusula específica dizia, com todas as letras, que Anitta deveria abrir mão do controle criativo sobre a própria imagem em determinadas campanhas internacionais. Em outras palavras, ela não teria a palavra final sobre como seria apresentada ao mundo. Isso inclui letras, videoclipes, entrevistas e até posicionamentos nas redes sociais. Ela teria liberdade, sim, mas apenas dentro do que fosse considerado estrategicamente vantajoso para os grupos que investiram nela. Isso explicaria por que, em certos momentos, ela parece adotar posturas que contradizem o que dizia antes. Não é incoerência, é roteiro. E esse roteiro tem como objetivo manter a atenção do público, gerar engajamento e, acima de tudo, retorno. Não estamos falando apenas de música, mas de um plano de expansão internacional calculado em milhões de dólares. Há indícios de que o contrato foi fechado com apoio de consultores ligados a grandes nomes do mercado norte-americano, e muitos desses acordos acontecem longe das câmeras. Eventos discretos em Nova York, reuniões em Los Angeles, chamadas criptografadas, entre empresários que operam como estrategistas globais da indústria do entretenimento. E Anitta, que sempre foi inteligente, percebeu que para conquistar o mundo, precisaria jogar o jogo deles. Mas até onde vale a pena? O contrato também incluía o compromisso de se manter relevante a qualquer custo. Polêmicas virais, aparições chocantes, romances midiáticos, tudo isso faz parte de uma engrenagem que gira em alta velocidade. E quando a artista hesita ou tenta desacelerar, começa o risco. Risco de ser substituída, risco de ser esquecida, risco de queimar a própria imagem por não obedecer ao que foi assinado. Uma das cláusulas mais duras previa a reposição de investimento, caso os objetivos não fossem alcançados. Isso significa que, se Anitta decidisse simplesmente parar, ela poderia ter que devolver uma fortuna. Sim, devolver. É por isso que, mesmo quando tudo parece estar indo bem, existe uma tensão no ar. Aquela sensação de que há algo forçado, algo desconectado, algo que não é mais só arte. É máquina, é marketing. E a pergunta que fica é: quanto de si mesmo uma pessoa precisa sacrificar para se tornar um ícone global? Até que ponto vale a pena abrir mão da própria identidade para manter o topo?
E será que, no fim das contas, ela realmente tem o controle da própria carreira? Ou está apenas seguindo um script que foi escrito muito antes de a fama bater a porta? A verdade é que, mesmo cercada de câmeras, fama e fortuna, Anitta nunca esteve totalmente livre. Nos bastidores, dizem que ela chorou após reuniões em que foi forçada a aceitar decisões que iam contra seus valores. Uma dessas decisões envolvia o direcionamento de sua imagem para mercados específicos, onde a sensualidade exagerada era mais valorizada que a arte. Ela virou símbolo, virou marca, mas também virou alvo. A cada nova música, a cobrança aumentava. A cada nova polêmica, o contrato ganhava novas interpretações. E quando ela tentou retomar o controle, surgiram rumores de atritos internos, empresários afastados, parceiros rompidos, convites cancelados, uma engrenagem que não aceita pausas. E o mais curioso, nos últimos tempos, Anitta tem dado sinais, pequenos, mas visíveis. Um desabafo em uma entrevista aqui, um comentário fora do script ali. É como se ela estivesse tentando dizer algo, mas sem poder falar diretamente, porque a cláusula de confidencialidade é uma das mais severas. Se quebrada, as consequências são milionárias. Por isso, tudo o que resta é interpretar os sinais. Seus últimos projetos parecem mais pessoais, mais íntimos, menos moldados. Como se ela estivesse tentando, aos poucos, recuperar quem era, antes do contrato. Mas será que é possível? Depois de tantos anos vivendo dentro de uma narrativa fabricada, dá para voltar a ser espontânea? Ou será que já é tarde demais? Algumas fontes garantem que ela está tentando renegociar os termos. Outras dizem que ela pretende romper totalmente, mesmo que isso custe caro. Porque, no fundo, nenhum dinheiro do mundo compra de volta a paz de espírito. E talvez seja isso que Anitta esteja buscando agora. Depois de conquistar tudo o que o sucesso podia oferecer, talvez ela tenha percebido o vazio que vem quando a própria voz não é mais sua. Quando a imagem que o mundo admira não é mais um reflexo, mas uma construção. E talvez, só talvez, a artista mais poderosa do Brasil esteja prestes a fazer o movimento mais ousado da sua carreira, quebrar o silêncio e contar o que ninguém nunca teve coragem de revelar. Até lá, seguimos atentos aos sinais. Porque os contratos passam, a fama muda, mas a verdade, essa sempre encontra um jeito de escapar.